um presidenciável vai ser assassinado durante as eleições no Brasil. Por uma fagulha não estourou uma guerra, tá? China vai invadir Taiwan e destruir cidades norte-americanas. Nós estamos entrando na Terceira Guerra Mundial. Nós já temos um conflito na Europa entre Rússia e Ucrânia, e agora nós vamos ter um conflito na Ásia entre China, Taiwan, Japão, né? China, Coreia do Norte contra Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Então, ali, naquela região, de Taiwan, nós vamos ter, sim, uma guerra. Nós vamos ter uma guerra no Estreito de Taiwan. Né? O Japão fica mais um pouco acima e a Coreia do Sul fica um pouco mais acima, né, de Taiwan. E Taiwan está bem próximo da província de Fujian e da província de Guangdong, perto de Hong Kong, né, perto de Xiamen, perto de Gansu e de Fuzhou. E perto de Xangai. Abaixo de Taiwan, nós temos as Filipinas e Brunei, aonde Nancy Pelosi passou. Nancy Pelosi, ela esteve em Singapura, esteve em Brunei, né? Esteve em Bandar Seri Begawan, esteve na ilha de Singapura, visitando alguns tigres asiáticos. Porque o interesse dos Estados Unidos é o interesse também da Alemanha e da França e do Japão de cortar relações comerciais, diplomáticas, né, e econômicas com a China, porque eles sabem que a China está preparada para atacar seus inimigos. Quais são os inimigos da China? Coreia do Sul, né? O próprio Japão e Taiwan. Para quem não se lembra, para quem não viveu nessa época, em 1949, houve uma guerra civil na China, né? E essa guerra civil foi uma guerra entre duas visões, né? Duas ideologias, né? A ideologia de Kuomintang e a ideologia de Mao Tse-tung, que era o Partido Comunista Chinês. Esses dois partidos, né? Eles causaram muitos estragos. Muitas pessoas morreram na Praça da Paz Celestial em Pequim. E o Partido Comunista Chinês ganhou a guerra, e ganhando a guerra, os que estavam do lado de Kuomintang fugiram para a ilha de Formosa, né, para a ilha de Taiwan. E desde lá, então, a China está separada entre China insular e China continental. A China se considera proprietária da ilha de Taiwan, né, e ela é um estado insular, mas possui um regime unipartidário
e tem um reconhecimento internacional ilimitado, inclusive pela própria ONU e pelos próprios Estados Unidos. Quando o Kuomintang, né, era do Partido Nacionalista Chinês, perdeu a guerra civil para o Partido Comunista Chinês em 1949. O governo da República da China foi transferido para Taipei e estabeleceu a cidade como capital temporária, também chamada de capital da guerra por Chiang Kai-shek, enquanto os comunistas fundaram a República Popular da China, na China continental. Formosa, que é Taiwan, ao lado das ilhas Pescadores, Kinmen, Matsu e outras menores, em seguida, tornou-se a extensão de autoridade na República da China. Apesar da competência abranger apenas esta área, durante o início da Guerra Fria, a República da China ainda era reconhecida por muitos países ocidentais pela ONU como o único governo legítimo da China. Constitucionalmente, a República da China não renunciou à reivindicação como o único governo legítimo de toda a China, embora na prática não possa prosseguir ativamente seus objetivos. Os partidos políticos do país muitas vezes têm visões radicalmente diferentes a respeito da soberania de Taiwan. Ambos os presidentes Lee Teng-hui e Chen Shui-bian mantiveram a opinião de que é um país soberano, independente, separado da China continental, e de que não há necessidade de uma declaração formal de independência. O presidente Ma Ying-jeou, no entanto, manifestou que considera que a República da China é um país soberano e independente, que inclui a China continental e a ilha de Formosa. O país é uma democracia semipresidencialista e com sufrágio universal. O presidente atua como um chefe de Estado e a Assembleia Nacional serve como órgão legislativo. Considerado um dos 4 tigres asiáticos, Taiwan é a 21ª maior economia do mundo. A sua economia de tecnologia desempenha papel-chave na economia global. A República da China é classificada como desenvolvida em termos de liberdade de imprensa, saúde, educação pública, liberdade econômica, entre outros indicadores. E a presidente é uma mulher que se chama Tsai Ing-wen, que se encontrou com a Nancy Pelosi. E aí ficou um murmúrio ontem, a Nancy Pelosi foi a Brunei, foi a Singapura, visitou, né, outros tigres asiáticos. Ela vai visitar a China e aconteceu tal fato que provocou uma comoção, aonde porta-aviões norte-americanos estavam nas proximidades de Taiwan, vindos das bases nas ilhas... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome daquelas ilhas que tem abaixo do Japão. Okinawa. Então, em Okinawa existem muitas bases norte-americanas, desde o final da Segunda Guerra, quando o Japão perdeu para os Estados Unidos e quando Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas. E então, ali em Okinawa, nós temos muitas bases norte-americanas. E o Japão foi desmilitarizado, só que o Japão está voltando a ser militarizado. A direita ganhou lá no Japão, mesmo com o assassinato do Shinzo Abe. O mundo está se multipolarizando militarmente, economicamente, tá? Como vai começar a aumentar o desfecho dessa
Terceira Guerra Mundial até o dia 31 de agosto de 2023. Júpiter está retrógrado até o dia 23 de novembro. Nós temos uma questão, vamos focar primeiro em Taiwan. Tá. Kuomintang, né, ele era republicano, ele perdeu para os comunistas e aí fundou lá a China republicana em Taiwan. Só que a OTAN nunca reconheceu a independência de Taiwan, mas sempre foi amiga de países ocidentais e os Estados Unidos sempre foi amigo. Por quê? Porque a maioria segundo o que a Pelosi disse, né, é excluir a exportação de semicondutores da China. Como o Japão já está retirando suas fábricas, suas montadoras, né, como a Toyota da China, e muitas empresas vão vir para o Japão. Esse é um cenário multilateral que está sem lado muito definido, mais ou menos bilateral, né, gente? Então, a Pelosi, quando perguntaram, você não acha que você veio fazer mal a Taiwan? Ela disse, não, eu vim negociar com Taiwan a exportação de semicondutores de Taiwan para excluir da China, para nós competirmos com a China, porque a China hoje é a segunda maior economia do mundo e os Estados Unidos está apertando a rosca, né, para a China. Então, Estados Unidos, Europa, eles estão tentando fazer de tudo. E hoje, Taiwan é o maior produtor de chips do mundo. A maioria dos chips que existem são fabricados em Taiwan. Então, a Nancy Pelosi deu essa desculpa, mas a gente sabe que ali também tem manobra militar, tem envolvimento militar e também querem causar um bloqueio econômico do qual eu falei na última live, que a China continental tem como 20% do seu PIB a construção civil e a sua grande e única construtora, a Evergrande, está falindo, porque os chineses estão boicotando o pagamento de seus apartamentos e imóveis comprados na planta. E o setor, a bolha imobiliária vai acontecer na China a qualquer momento. E o que entra na bolha imobiliária? O que se precisa na construção civil? Areia. A China rouba areia, né, que não pode ser areia da praia, tem que ser areia, né, marítima, né, areia pluvial, né, areia de continental, né, de água doce. Ela rouba e revende para Taiwan. E aí Taiwan fez sanções econômicas à China, e a China fez até da própria areia que ela rouba de Taiwan. E aí ficou uma confusão por causa dessa dessa globalista que é a Nancy Pelosi. A gente sempre fala aqui nas lives dos embargos infringentes, que são as retaliações econômicas, que isso é normal na política internacionais. Então, o embargo da areia, na verdade, ele é feito por Taiwan, porque a areia está em Taiwan e não na China. Sanções econômicas. E aí a China pôs sanções econômicas a Taiwan, já que mesmo que elas... No comércio internacional é uma coisa, né? No militarismo é totalmente... No high power é diferente, né?
Economia e força de poder são bem diferenciados. O Ministério do Comércio chinês anunciou sanções econômicas que, incluindo a suspensão de exportação para Taiwan de areia natural, aliás, que é roubada de Taiwan e revendida a Taiwan. Tá? A areia está em Taiwan, então Taiwan não precisa da areia. Componente-chave para a produção de semicondutores. Taiwan tem areia, tá? A China, eu acho que está esquecendo disso. Nada inteligente esse embargo econômico, essa sanção econômica. A administração alfandegária chinesa também cancelou a exportação de frutas e alguns peixes. Eles alegaram que dois tipos de pescados não estão com qualidade suficiente e que as frutas cítricas estão com muito agrotóxicos. Frutas cítricas, né, que foram embargadas. Que essas frutas cítricas estão com muito agrotóxicos. China e Taiwan estão separadas de fato desde 1949, quando as tropas comunistas de Mao Tse-tung, tá? Já falei isso, já expliquei. E Xi Jinping disse: aqueles que ofendem a China serão punidos, disse o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, à margem de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, em Phnom Penh. Então, eles alegaram que as frutas estão com índice altíssimo de agrotóxicos. E eles sempre vão dar uma desculpa esfarrapada para dizer que tal coisa vão deixar de exportar. Como a China já fez com o Brasil e deu um prejuízo enorme na produção de carne, né? Então, nós temos esse cenário, né, se formando. A Suíça e a Alemanha já falaram que vão apoiar a Taiwan, caso Taiwan vá ser bombardeada. A Rússia e o Irã já se manifestaram a favor. Rússia e Irã se manifestaram a favor da China e Suíça e Alemanha a favor de Taiwan. Olha só, a Suíça não é um país neutro? Qual que é o interesse da Suíça em se manifestar a favor do Taiwan? Será porque a Suíça depende muito dos semicondutores fabricados em Taiwan? Será que é por isso que a Nancy Pelosi foi lá, porque ela não quer mais comprar da China continental? Então, nós temos outra questão. A Coreia do Norte é aliada da China e a Coreia do Sul é inimiga da China, né? É amiga do Japão, embora já foram inimigas, porque o Japão já invadiu a Coreia do Sul. Nós temos aí, então, Coreia do Sul, Japão e Taiwan, né? Com bases militares americanas. China imensa, Rússia imensa, Coreia do Norte com poder nuclear imenso, a favor, né? Umas das outras. Então, o cenário desta terceira guerra está se formando. Temos Coreia do Sul, temos Japão e temos Taiwan.
todos países capitalistas, países de primeiro mundo. E aí nós temos também países também desenvolvidos, mas com regime autoritário, como a Rússia e a China e a Coreia do Norte, se voltando contra as ilhas, pequenos territórios, que a Coreia do Norte é uma península, do Sul é uma penínsulazinha, né, separada da Coreia do Norte. O Japão são umas ilhas, né? E aí cabe nos dizer o que as Filipinas vão fazer. As Filipinas, os outros tigres asiáticos. Tudo vem a crer que Singapura, Brunei e Filipinas irão apoiar o Ocidente. Sim, tem como ativar vulcões com bombas, tá? Você bota uma bomba lá no vulcão, você fura aquela crosta e aí você consegue. E aí, o Joe Biden, né, o Sleep Dead, né? Sleep Dead eu disse assim, o Joe Biden, né, disse assim: se Taiwan for atacada pela China, nós vamos a defender. Assim disse John Biden. E aí o Xi Jinping diz assim: se os Estados Unidos, os Estados Unidos estão brincando com fogo, se Nancy Pelosi pisar em Taipei, em Taiwan, nós iremos atacar Taiwan. China diz que vai atacar Taiwan. E até ameaçou derrubar o avião onde estava a Nancy Pelosi, que ela foi escoltada, né? Ela foi aprontar lá, né? Os interesses econômicos dos Estados Unidos, né? Que sempre levam a algum lugar, né? E os Estados Unidos, nos últimos tempos, ele vem se aliando a AUKUS, que é a aliança entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. A China tem construído milhares de bases e ilhas artificiais em torno do seu mar, chegando quase até ter próximas à Austrália e Nova Zelândia. No dia que a Nancy Pelosi, né, ontem, à meia-noite exatamente, a Nancy Pelosi chegou. Ontem, à meia-noite, exatamente, a Nancy Pelosi chegou a Taipei. E tinham 30 caças chineses sobrevoando Taiwan. E hoje foi confirmado, né, há 2 horas atrás, que hoje tinham 27 caças chineses em torno de Taiwan. E assim como tinham caças norte-americanos. Então, por uma fagulha, não estourou uma guerra, tá? Eu não sei como que ela conseguiu sair de lá, porque foi bem fácil para eles terem derrubado o avião dela. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Vamos falar de previsões e recapitular o que eu já falei. Os Estados Unidos jogou 2 bombas sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 3 milhões de pessoas na Segunda Guerra, por causa que eles acusam os japoneses de terem bombardeado Pearl Harbor, o que é uma grande mentira, né?
Tudo isso foi orquestrado para os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra. Eu já falei em outra live que os Estados Unidos vai ser bombardeado. Porque na espiritualidade, os Estados Unidos, ele fez mal a milhares de pessoas também no Vietnã, tá? No Iraque. Vocês não se esqueçam. Então, algumas cidades que serão bombardeadas pela China, pela Coreia do Norte e pela Rússia. Anchorage, no Alasca, no Canadá, a Rússia vai entrar na jogada. No Anchorage, no Alasca, né? Vancouver, no Canadá. Atlanta, nos Estados Unidos. Olha, eles vão atravessar lá. Nova York, Seattle, né, na costa oeste. Los Angeles, São Francisco, tá? San Diego. E algumas outras cidades da costa oeste dos Estados Unidos. Também cidades chinesas serão bombardeadas por sul-coreanos, né? E por Israel. E pelo Japão. Pequim, Xangai, Hong Kong, né? E aí Taipei vai ser bombardeada pela China. Isso vai acontecer, tá? E outras cidades aí que eu não sei dizer o nome também, a China vai bombardear, tá? Vai ter guerra em Taiwan, sim. Na Europa, eu já falei sobre bombardeios na Europa Ocidental. Londres, eu já falei que vai ter um bombardeio em Londres, tá? Pela Rússia, tá? Paris, Roma, Trieste na Itália, Helsinki na Finlândia vai ser bombardeado pela Rússia, tá? Rovaniemi. Agora eu esqueci onde fica Rovaniemi. Eles estão aqui, as entidades estão aqui falando, eu esqueci. Rovaniemi. É na Finlândia, Rovaniemi. Eu já tinha falado sobre Rovaniemi, lembram? Que Rovaniemi fica ali no Mar fica ali Rovaniemi, fica no Golfo de Bótnia, tá? Fica quase na fronteira com a Rússia. Fica perto da Carélia. Rovaniemi e Helsinki, Rússia, pum, pum, pum. Aí o que mais que a Rússia vai detonar? Vai ter Varsóvia também, que eu não falei. Vai ter um bombardeio também a Paris e Londres, tá? E Roma e Trieste. Outro lugar que vai ser bombardeado vai ser Kosovo, né? Pristina vai ser bombardeado, porque aí nós entramos numa outra questão, gente. Vocês se lembram que a antiga Iugoslávia, ela era composta por Bósnia e Herzegovina, Croácia, Sérvia, Kosovo, Albânia, né? Esses eram os países do Balcãs. E a Sérvia sempre foi aliada da Rússia. E Kosovo sempre foi aliado, né? E estado de sítio pela OTAN, né? E uma lei vai entrar agora, dia 31 de agosto, onde os carros sérvios têm que emplacar por 3 meses para poder entrarem na Sérvia e vice-versa. As fronteiras de Sérvia e Kosovo vão passar
por uma grande tensão. Então, agora as coisas vão começar a ficar difíceis, porque temos a questão da Transnistria, que faz divisa com a Romênia. A Hungria já é aliada da Rússia, a Turquia também, o Irã também, o Brasil também é aliado da Rússia, vocês sabem, né? O Equador, né? O Uruguai, a Dinamarca, a Argentina, a Venezuela, são todos aliados da Rússia. Seja regime de esquerda ou de direita, são aliados da Rússia. Por isso que eu falo para vocês que na política existe o multilateralismo. O México também é aliado da Rússia, né? Nós temos aí o López Obrador, que é comunista. Então, a situação vem a ficar difícil. Então, nós podemos desenhar um mapa e mostrar que Ucrânia, Rússia, Sérvia, Kosovo, China, Taiwan, Estados Unidos e China, né? Rússia, Finlândia, Rússia, Estônia, Lituânia, Letônia, Rússia, Polônia, Rússia, França e Inglaterra começam a dar um sinal de alerta vermelho para a Terceira Guerra Mundial que está a caminho. A situação vai ficar bem difícil. Creio que vai ter intervenção da Confederação. A Confederação fala que vai ter intervenção, mas os Estados Unidos, karmicamente, tem uma dívida espiritual muito grande com o Japão. No Brasil, é outra história. Eu já falei que o presidenciável vai ser morto em campanha. Isso é um assunto para outra live, né? Que um presidenciável vai ser assassinado no Brasil. Um presidenciável vai ser assassinado durante as eleições no Brasil. Vai ser uma confusão danada. Esse mês de agosto vai ser o mês de confusão danada. Então, vocês veem aí que a situação vem se agravando. E eu já estou dando um cenário adiantado, porque eu adianto para vocês, dia 13, aliás, de agosto, um sinal adiantado do que vem por aí. Não é brincadeira, tá? Vocês se protejam, vocês se espiritualizem. Eu vou falar de novo de separação de joio e de trigo, tá? A colheita é obrigatória, tá? O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos uma tensão aí, uma Copa do Mundo que eles estão planejando, um meteoro vindo, guerra e confusão e muitas coisas em jogo. As pessoas estão com medo de se declarar candidatos, né? Uma coisa interessante que eu achei que o presidente Bolsonaro ele ficou no meio na corda bamba no Rio Grande do Sul entre o Lorenzoni, que é do PL, e o Aécio. Ele disse que os dois são bons, que ele é aliado dos dois. Ali ele ficou em cima do muro, né? Mas ele está sendo esperto, ele não tem que apoiar governador nenhum, porque nas outras eleições houveram coligações com o PSL e deu no que deu, né? Só Traíra ganhou as eleições porque apoiava ele. Agora a situação no cenário de política no Brasil eu vejo muito fraco. A política no Brasil está muito fraca, ela está tão demagoga e tão defasada que as pessoas, elas já sabem perfeitamente em quem votar. Não vão fazer que nem o ano passado,
que eu mandei vocês estocar alimento e tal. Não, não. Até porque a agricultura está aí, tá? Não é quem vive na cidade vai comprar. Aqui no Perequê tem plantação de alface. Aqui, entrando em Bombinhas, tem plantação de alface. Você anda um pé aqui em Antônio Carlos, aqui em Rancho Queimado, tem plantação de repolho, de batata. Então, para que isso? Isso é uma besteira. Você compra um saco de batata a R$10. Então, isso aí é besteira de estocar alimento. Quem tem carro vai comprar o que precisa, né? O difícil é manter o gás, né? Mas o Brasil tem a Bolívia, né, que fornece gás para toda a América Latina. A Arábia Saudita está com a Rússia, né, Rico? Isabel, foi importante você falar. A Arábia Saudita, ela teve o seu execução do seu rei, substituíram, né, porque tinham crimes contra pequenos lá e coisas cruéis. Então nós temos aí a Arábia Saudita e a Turquia e o Irã. Israel está cercado por todos os lados. A Síria também é aliada da Rússia. Bom, chegamos ao fim de mais uma live. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.